Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre o período regencial, sobre o período do Brasil governado por regentes, entre o primeiro e o segundo reinado. Bom, nós sabemos que o Dom Pedro I abdicou do trono em 1831. Mas o que aconteceu aí? Bom, em 1831, o Dom Pedro II, que ainda não era Dom Pedro nem II, ele tinha 5 anos, não tinha como ele governar. Então o que fizeram? Deixaram o Dom Pedro II sendo preparado para governar, e quem governou o Brasil foram regentes, começando com uma regência trina, 3 pessoas governando o Brasil. Os nomes deles não precisam ser decorados, eu não vou citar o nome deles, só vou citar o nome do Feijó, mas depois. Bom, esse período regencial foi marcado por muita instabilidade no governo brasileiro. Essa instabilidade, ela resultou em muitas revoltas, em muitas reclamações. Bom, lembra o que eu tinha falado dos partidos da última aula, os partidos do primeiro reinado? Bom, é a mesma coisa, é igualzinho, só muda 2 nomes. Os exaltados são os liberais antigos, são os liberais radicais viraram exaltados, e os absolutistas viraram os restauradores. Por que absolutistas viraram os restauradores? Porque esse nome aqui não precisa explicar. Exaltado e radical é a mesma coisa. Por que os absolutistas viraram restauradores? Porque eles queriam agora restaurar o trono. Não tinha mais um rei, eram os regentes. E eles queriam a volta do Dom Pedro I. Esse partido restaurador, ele ficou no Brasil até a morte do Dom Pedro I lá em Portugal. Bom, isso você já sabe agora. Coronéis e a primeira Guarda Nacional. Os coronéis, eles foram importantes no período regencial porque eles, os donos de terra, começou nessa época o coronelismo e tal. Os donos de terra, eles eram importantes por quê? Porque eles empregavam algumas pessoas, eles produziam a economia brasileira, e também porque o coronel, ele juntava alguns homens e aí ele podia fazer parte da Guarda Nacional. Para ele virar coronel, ele tinha que ter um tanto de homens, ele entregava para a Guarda Nacional, ele comandava o seu pelotãozinho, e todos os coronéis tinham uma parte da Guarda Nacional. Bom, aqui regência trina e regência una é uma coisa muito simples. No começo era uma regência trina, porque eram 3 pessoas governando, só isso, basicamente isso. Com a regência una, foi quando o padre Feijó começou a governar o Brasil. Ele era só um padre que influenciava muito, mas aí, depois de um tempo, ele virou o único regente do Brasil. E aí ele instituiu as eleições diretas ao Brasil. As eleições diretas em que, logicamente, tendo que pagar um pouco, mas o povo poderia votar no regente e que o mandato teria 4 anos. Bom, algumas revoltas do período regencial, que foi o período mais instável e com mais revoltas. Vamos lá. Teve a revolta da cabanagem, que foi com pobres no Pará, os pobres revoltosos. Aqui a Sabinada, que foi organizada pelo Francisco Sabino, por isso Sabinada, na Bahia. A Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que foi no Rio Grande do Sul, e foi a única que deu certo. Esses 3, por quê? A Farroupilha foi um movimento dos sulistas, dos habitantes do Rio Grande do Sul, claro, que eles queriam vender o charque um pouco mais caro, que eles queriam receber dinheiro, só que eles queriam comercializar com o Uruguai, eles queriam se juntar com o Uruguai para comercializar o charque, e aí o Brasil, eles pediram para o Brasil benefícios no comércio do charque, e aí depois de muitas revoltas, eles queriam se separar do Brasil, se separaram do Brasil, aliás, ficaram até o final, mais ou menos até o finalzinho do período regencial, tranquilo, fora do Brasil. Depois eles se juntaram de novo e receberam os benefícios que eles queriam. Então essa deu certo. Essas 3 revoltas aqui foram revoltas separatistas. Eles queriam se separar do Brasil. Pará, Bahia e o Rio Grande do Sul tentaram se separar do Brasil. Já a Balaiada e a revolta dos Malês, o levante dos Malês, essas 2 revoltas aqui não eram separatistas, era só para pedir mais condições para o povo brasileiro. A Balaiada foi no Maranhão, também foi entre os pobres, também foi para pedir melhores condições de vida.
foi também com pessoas que trabalhavam com comércio de pano, de tecidos, então eles queriam melhores condições. E o levante dos malês foi praticamente só com escravos negros muçulmanos. Esses escravos negros muçulmanos na Bahia, eles queriam melhores condições, eles queriam fim dos maus tratos, eles não queriam mais ser escravos, logicamente. E essas duas aqui também não deram nem um pouco certo. A única que deu certo dessa sim foi a Farroupilha. Bom, chegou uma época, mais ou menos em meados de 1836, quando o padre Feijó renunciou à regência. Então aí entrou um período de instabilidade, foi trocando os regentes, até que em 1840 os regentes se juntaram e eles pensaram que não ia mais ter como o período regencial, o governo dos regentes continuar, porque estava tendo muitas revoltas, muitos problemas com a população. Então em 1840 ocorre o golpe da maioridade, quando os regentes elegem Dom Pedro II e ele assume o trono com apenas 14 anos. A partir daí começa o maior período de governo da história do Brasil, porque o Dom Pedro II ele governou o Brasil por 48 anos. Então, esse aqui é o período regencial. Eu vou sair, você tira seu print. Bons estudos.